exemplo aqui, ó, no Globo Rural. Para separar isso aqui numa URL, a gente colocaria Globo-Rural. Simples, óbvio, não inventamos caractere de mais, de qualquer outra coisa. A gente foi no óbvio. E o que eu faço com acento, né? Se as palavras tiverem acento? É simples, você vai substituir a palavra, a letra que está com acento, né? Pela a correspondente sem acento. Existem algumas plataformas, aí, alguns CMS, que fazem o favor de suprimir essas letras. Eles desaparecem com as letras que têm acento. Isso é ruim, por quê? Aqui não dá para entender que é salão no automóvel. Se eu tiro o A e tiro o O, fica salo no automóvel. Matou a leitura da minha URL para o usuário e para o Google. Então, sempre substituam a letra pela correspondente, a com acento pela sem acento. E aquelas stop words, né? Ah, eu tenho E, mas, D. O que eu faço com elas? Por via de regra, a gente remove. Se você tiver essa oportunidade, a gente remove essas palavrinhas. Um exemplo aqui, uma página lá do Globo Esporte, lá. globesport.globo.com/UFC, os 10 melhores vídeos de lutas de 2012. Tem 66 caracteres. Se eu tiro essas palavrinhas que eu marquei em vermelho, fica 10 melhores vídeos lutas 2012. Continua legível, o usuário continua sabendo o que ele vai encontrar na hora que ele abrir esse link. E eu economizei 9 caracteres. Pensando aí num mundo de Twitter, onde 140 caracteres é tudo que você tem, né? A gente já viu lá 63 caracteres para título, 160 por descrição. Cada caractere que você for ganhando em todos os lugares é melhor para você. Você está fazendo as coisas cada vez mais enxutas. E a questão das imagens na página, a gente vai tratar isso depois aqui do coffee, que a gente vai parar para o coffee agora. Se eu vou responder uma pergunta, a gente já sai para tomar um cafezinho. Sobre o URL, se eu tiver que usar ID, por exemplo, de um produto, eu também vou ter o nome do produto, né? Até para relevância. É melhor deixar o nome do produto mais perto do domínio ou mais longe do domínio? Eu vou ter que ter um ID ali no meio. Isso aí é padrão, todo programador, quando a gente vai pedir para ele implementar uma URL amigável, ele fala, eu preciso ter o ID na URL. A gente joga para o final de tudo. Final, isso, lá para direita, lá, a última coisa. Se eu colocar lá, meu domínio, categoria, subcategoria, nome do meu produto, números, ID. É dessa forma que a gente trabalha. Beleza? Imagens da página, né? Como aparecer bem no Google com as suas imagens. Para quem ainda não se ligou, imagens também é uma porta de visitas lá para o seu site e também é um elemento a mais para você posicionar bem uma página. E como que a gente faz isso? Vamos ver nos próximos slides aqui. Primeiro, Alt Tag. O que é isso, Daniel? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de Alt Tag. Estou aqui no G1, né? Aí tem essa foto aqui desse caminhão pegando fogo. Analisando o código dele, dessa imagem, o que eu encontro lá? Achei aqui o IMG, né? Que é a tag que chama a imagem. Tem o endereço dela aqui tudo bonitinho. E achei, ó, Alt. O que está escrito no Alt? Caminhão de lixo da prefeitura pega fogo em via de São Paulo. Tem até o nome do fotógrafo aqui. O Google, entendo que ele é deficiente visual. Ele não está vendo que tem um caminhão pegando fogo aqui. A única forma dele entender que existe um caminhão pegando fogo nessa foto é informando via texto nesse campo Alt aqui. A partir do momento que a gente preencheu o Alt, ele vai entender que esse arquivo aqui, com esse número gigante .jpg, representa um caminhão pegando fogo em via de São Paulo. Nome do arquivo. O nome do arquivo também é mais um indicador para o Google, para você falar, ó Google, essa foto aqui, esse arquivo de imagem representa tal coisa. Por exemplo, voltando lá para a Avenida Brasil, tinha essa figura aqui, no cantinho. Qual que era o nome dela? Jorginho Débora 480.jpg. Não está muito descritivo, assim, não está muito informativo. Tudo bem que está o nome dos personagens, mas e quem que procura isso aqui no Google? Jorginho e Débora 480? Ninguém. Então, a gente pode melhorar isso aí ainda mais. Um exemplo de algo aceitável, né, para aquilo lá é Jorginho convence Débora a guardar fotos de Carminha. Pô, na época, pelo que eu me lembro, isso aqui bombou lá, todo mundo falando dessas benditas dessas
probabilidade de alguém procurar algo com essas palavras é muito maior do que simplesmente Jorginho e Débora. Então a gente tem que partir para essa linha de nomes mais descritivos. Só pegar um microfone. Não tem o problema de quantidade de caracteres no nome, porque algum tempo atrás alguns navegadores não conseguiam... Deve-se utilizar sempre o bom senso, né? Não vamos colocar 500 palavras ali, né? Mas algo sempre mais descritivo possível. SEO sempre é bom senso. Tudo demais é ruim. Até água demais é ruim. Vocês morrem afogados se vocês beberem água demais. O que mais que temos aqui? O que nós devemos evitar quando a gente vai trabalhar com imagens? Por exemplo, entramos lá no site do Ego. Tem aqui a foto da Viviane Araújo. Entrei na página dela, tem umas notícias falando sobre ela. Aí na parte lá de baixo, opa, tem uma seção de fotos. Estamos trabalhando com imagens agora. Aí eu fui ver como é que está o nome do arquivo de imagem aqui, se tem um alt nessas figuras. Cliquei ali para ver o código fonte, achei a figura. Olha o nome da figura aqui. DSC3637.jpg. O cara pegou da máquina fotográfica, jogou no servidor lá, mandou pro ar e pronto. O que vocês entendem aqui? Nada, né? Não dá para entender nada. Nunca que eu vou saber que isso aqui representa a Viviane Araújo. Aí, o que seria mais interessante? Colocar ali, ó, Viviane Araújo, samba na quadra do Salgueiro, .jpg. Perfeito. O nome do arquivo já está me falando o que representa esse... que antes, né, era o Desk 3637. Isso aqui é muito mais informativo, tanto para o Google como para nós que estamos fuçando ali o código da página. E, né, continuando com a otimização de imagens, né, tem a questão do contexto. Né? O que é a questão do contexto? Eu tenho essa página aqui que trata de um determinado assunto. Né? Eu falei, vou colocar uma imagem. Afinal de contas, lá no curso da Mestre, eu vi que colocar imagens na página valoriza o meu conteúdo. Então eu vou colocar uma figura para ilustrar aqui. Beleza. Aí eu falei, o Daniel falou que eu tenho que colocar algo descritivo. Não pode ser o Desk 3637 lá, .jpg. Então eu resolvi colocar o nome de serra.jpg. Aí eu vou perguntar para vocês, qual serra eu estou falando? Podem chutar aí. Que serra que eu estou falando? Motosserra? O Serra Político, Serra da Mantiqueira, legal, bacana. Exatamente isso que era a dúvida. Qual que é dessas serras aqui que eu estou falando? Do Serra Político, Serra Acidente Geográfico ou a Serra de cortar as coisas? Aí, né, boa pergunta. Não sei, não faço a menor ideia de qual que é a serra que eu estou falando. Nesse caso, o que vai falar, o que essa figura representa, é justamente o texto que está em volta. Isso é o contexto. Se esse texto aqui estiver falando de política, vamos pressupor que essa foto aqui, só vendo o nome, é do Serra Político. Se eu estiver falando de geografia, provavelmente será Serra Pelada, Serra da Mantiqueira. E se eu estiver falando de manutenção predial, sei lá, algo do tipo, vai ser a Serra Serrote, na Serra de Cortar. E uma outra sacadinha, né, é você se utilizar do título da página aqui. O title lá, nossa tag que a gente falou atrás, tem a palavra-chave, né? Ela está combinando com a sua imagem. Esse é mais um indicativo que você pode passar para o Google. Nessa descrição da imagem, existe uma correlação entre o title e o texto, já que na questão da otimização, de usar palavras-chave que contenham a imagem e contenham no title, para essa imagem ter um pouco mais de ranqueamento ou não? É bem isso aí, a gente vai somando forças, né? Aqui, o que eu estou querendo mostrar? Se o meu title estiver conversando com a minha figura, e estiver conversando com o meu contexto, e outros fatores que eu vou revisar daqui a pouco, estou chegando já lá no slide, isso vai montar a página ideal que a gente fala, a página quase perfeita, digamos. É bem por aí. Vocês vão ver na hora que eu fizer a revisão de tudo isso que a gente está falando, vai ficar bem claro aonde que eu estou querendo chegar, mostrando todos esses pontos para vocês. E o próximo ponto aqui, né? Como que está organizado aí o
conteúdo da minha página, né? A organização da aparição das palavras importantes. Que o Frank falou, você tem que colocar isso aí no seu conteúdo, essas palavras que a gente fez essa listagem. Você tem que revisar essa lista de tempos em tempos e por assim por diante. Então, né? Primeiro, a ocorrência de uma palavra-chave no conteúdo, né, vai potencializar as chances de você aparecer lá no Google. Como assim? Se eu menciono, Hyundai lança novo carro lá no meu texto. As chances para eu aparecer por uma busca de Hyundai lança novo carro são muito altas. Parece óbvio, mas tem gente que chega aqui assim, pô Daniel, meu site não ranqueia para a palavra XYZ. Beleza, me mostra aí no seu site qual que é a página que você fala desse XYZ. Não tenho. Então, você precisa de uma página que fale do XYZ. Se você não tiver uma página que pelo menos cite o XYZ, vai ser muito difícil você aparecer para esse termo numa busca. Parece óbvio, mas chegam essas buchas às vezes na nossa mão e a gente tem que resolver. Esse é um caso extremo, mas tem, às vezes assim, o meu site brasileiro, eu traduzi o nome do meu produto, mas eu queria aparecer para ele em inglês. Aí você fala, então a gente vai ter que fazer umas pequenas adaptações aqui, porque você precisa citar o nome do seu produto em inglês, senão não vai ter como a gente ranquear para o seu produto em inglês. E assim por diante. Então, né, como que eu posso posicionar isso na minha página, né? Primeiro, eu estou falando para vocês, coloquem o termo na página. Agora eu vou colocar um break. Cuidado, o uso excessivo de uma mesma palavra, né, pode confundir tanto os usuários, né, como o Google. Se eu usar a palavra repetidas vezes de forma desnecessária, o Google vai bater o olho e falar, pô, esse texto aqui está bem estranho. Acho que ele está tentando me enganar. Se ele está tentando me enganar, você pode cair num filtro lá de Black Hat. Em vez de melhorar o seu posicionamento, você acaba caindo porque você usou a palavra-chave muitas vezes no meio do código lá, sem controle. Então, né, com isso suas páginas deixam de ser potencializadas para o uso daquela palavra no conteúdo. Agora, né, vamos ver um exemplo prático aqui. Voltando para Viviane Araújo lá. Meu foco é ranquear para o nome dela, Viviane Araújo. Então, eu vou pegar a minha página e vou colocar algumas ocorrências do termo Viviane Araújo, que é o que eu estou explicando. Então, lá no H1, eu fui lá, Viviane Araújo. Lembram, o H1 é o tema principal da página. Então, eu coloquei Viviane Araújo. Outro lugar para inserir o nome da Viviane é no Breadcrumb. Tá ali, Viviane Araújo, dentro de celebridades, que está na home desse site. E ali no conteúdo, logo no comecinho do texto, eu já coloquei Viviane Araújo. Coloquei até um strong aqui para dar um destaque ali na tagzinha para ficar mais visível. Se a pessoa não entendeu ainda que a Viviane Araújo está ali mostrando. A questão de negrito itálico, ainda existe essa questão de dar peso na descrição? Não tem ninguém prova isso, assim, mas é a questão da usabilidade, né? Às vezes, que nem o Frank falou, a pessoa acessa o site, dá aquela zapeada assim, se você já destacou a palavra-chave correta, ele fica. Se você não destacou, às vezes ele não vê e vai embora. Deixa eu passar o microfone aqui. Existe alguma consideração se links no topo do site têm mais força que os links no rodapé? E também ouvi dizer que inclusive links no rodapé, como o mapa do site, estão deixando de ser considerados. Sim, existe um estudo aí que meio que baseado assim. Links que estão presentes em todas as suas páginas, em todos rodapé, menu, eles têm uma relevância menor. Por quê? O Google consegue entender que o seu site tem uma estrutura de navegação. Imagine que nós pegamos todas as páginas do seu site e nós colocássemos elas assim, uma em cima da outra. Concorda que o menu, a área de navegação, o rodapé, sempre ia casar, ia ficar no mesmo lugar? O Google já entende. Esse pedacinho aqui é navegação. Tem link lá, são links importantes, mas não são tão importantes quanto um link que ele colocou lá no meio do conteúdo. Porque esse link do meio do conteúdo, ele colocou naquele ponto específico ali, porque realmente vai fazer a diferença para o usuário. Esses links de navegação aqui não tem tanto peso quanto um link editorial que a gente fala, um link no meio do conteúdo. É nessa linha que a gente segue o trabalho. Então,
continuando aqui o exemplo, né? Beleza, coloquei 3 ocorrências aqui. Para mim, acho que já está bom de Viviane Araújo, senão eu vou começar a spamar muito a palavra Viviane Araújo na minha página. Próximo ponto, né? Para não popular demais com o mesmo termo, eu vou usar ocorrências parciais ou sinônimos. Como assim? É sinônimo do nome de uma pessoa? Sim, sinônimo de nome de uma pessoa. Vamos ver exemplos. Posso colocar lá, ó, Rainha de Bateria do Salgueiro. Quem que é Rainha de Bateria do Salgueiro? Viviane Araújo. Se eu procuro por isso aqui no Google, eu vejo resultados de Viviane Araújo. Se eu procuro Viviane Araújo, eu vejo resultados de Rainha de Bateria do Salgueiro. Isso é um sinônimo. O Google consegue entender que são a mesma pessoa. Outro ponto. Viviane que participou do Zorra Total. Só falei que é Viviane, não a Araújo. Mas a única Viviane que participou lá do Zorra Total, pelo menos a que é famosa, é a Araújo. Então, já tem ali uma menção parcial. E ainda coloquei um link aqui. Se o Google não sabe de quem que eu estou falando, ele vai conferir lá que matéria que é essa que a Viviane falou que participou aí do Zorra Total. E o outro termo aqui, atriz Viviane. Deixei o complemento aqui pro final, antes e o nome para o final. Beleza, já adicionei ocorrências parciais e ocorrência sinônimos. Próximo ponto aqui. Qual que é a média, né, de uma mesma palavra que eu devo colocar no texto? Não existe média. O Frank já falou, não existe negócio de densidade de palavra-chave. Não adianta. Usem sempre o bom senso. E como é que eu vou saber se eu coloquei de mais ou de menos, Daniel? A gente brinca aqui com a regra do mostre a sua mãe. Se sua mãe falar, filho, esse texto aqui está repetindo muitas vezes a palavra Viviane Araújo. Eu já entendi que o texto é da Viviane Araújo. Porque você repete a cada 3 palavras o nome dessa mulher, está muito feio esse texto. Refaz aí, que você vai te dar umas palmadas. É bem por aí. Se passar pelo filtro da sua mãe, ok, tá aceitável o seu texto. E o que mais, né? A nossa receitinha aqui para fazer um resumo dessa questão texto, né? Ó. Verifique. Se eu menciono a palavra-chave, palavra-alvo, né, no conteúdo, está numa quantidade razoável? Coloquei 3 vezes lá Viviane Araújo, para mim tá bom. Os usuários ficam satisfeitos com a quantidade de ocorrências? Sim, eu não estou spamando, eu coloquei uma no título, uma no breadcrumb e uma só lá no comecinho do texto. Eu utilizo as variações parciais? Utilizo, coloquei que ela é rainha de bateria de salgueiro, chamei ela de atriz, bacana. Os sinônimos também estão lá. Essa aqui é a receitinha que vocês devem ter na cabeça na hora de produzir um texto bacana. Seguindo essas regras aqui, vocês já vão estar atendendo os pré-requisitos lá de uma página ideal. E agora, né, esse foi o nosso processo inicial de otimização do homepage. A gente passou por todos esses pontos aqui. E agora, né, o que a gente vai fazer? Eu já sei o basicão, agora eu vou ver o meu site e ver o que eu estou errando. Começar a arrumar a casa, né? Porque antes de eu otimizar qualquer coisa, eu preciso arrumar o que está ruim. Não adianta eu querer ficar inventando firula, coisas a mais que podem, sim, potencializar o meu site, só que se o básico eu não fiz. E como é que eu faço para identificar esses erros, né? Primeiro, quando você estiver lá na fase final de construção de uma página, o que você pode fazer é utilizar o SEO Score. O que é o SEO Score? Ela é uma ferramenta que analisa a sua página e diz exatamente onde você está errando, pelo menos nessas partes mais básicas. Ela fica dentro da WebEx Tool, que é a ferramenta que vocês vão receber o acesso. E lá no menu, na Home, quando vocês abrem o que a gente chama de uma campanha, tem a ferramentinha aqui do SEO Score, mas você também pode acessar pelo menu SEO Score. E lá o que vocês vão fazer? Colocar a página que vocês estão querendo analisar e o termo para o qual vocês desejam otimizá-la. Em seguida, ela vai te trazer uma análise aqui, né, para aquela URL, focando nessa palavra-chave, com uma pontuação. De 0 a 100, ó, dessa página aqui, essa página ganhou nota 79. Mas o que eu errei? Nesse ponto aqui eu estou zerado. Palavras-chave da página. Por algum motivo, essa página aqui que está sendo analisada não cita aquela palavra-chave. O Daniel falou que para eu ranquear bem para esta palavra-chave, ela tem que estar no meu texto. Então eu pego, abro lá o meu editor e vou colocar essa palavra no meu texto, criar um conteúdo interessante com aquela palavra-chave. E aqui embaixo ainda vão ter outros pontos falando onde você está fraco ou forte para aquele quesito. E assim você vai arrumando
E o básico do seu HTML ali, o básico do seu homepage, vai sendo corrigido gradualmente. Aí você vai arrumando, até a hora que você vê aqui 100. Aí você fala, beleza, o básico do básico eu já tenho. Aí você fala, putz, Daniel, eu cheguei aqui no 90, mas é porque tem um item aqui que, cara, esquece, não dá pra eu arrumar mesmo. Meu TI falou que vai me custar uma grana gigantesca mexer nesse item, não sei o que. Tá bom, pelo menos você saiu do 79 e foi pro 90. Aí sim você pode partir para um ponto seguinte. Mas sempre procure melhorar o máximo possível das indicações que estão nessa página. Então, né, basta você ajustar os itens problemáticos e você vai ter um melhor desempenho lá no Google. E agora, fazendo o catadão de tudo que a gente viu nessa tarde aqui comigo, a gente vai recapitular tudo que a gente aprendeu até agora para criar uma página ideal, a página que está otimizada. Primeiro, página em branco aqui. Qual que é o primeiro ponto que eu vou analisar? O title. Vou começar com um bom título. Um bom título tem o quê? Que mencionar a palavra-chave, ter até 63 caracteres. O branding, coloco ou não? Sua marca vai determinar. Próximo ponto. Eu tenho a URL amigável? Ah, legal, eu tenho, porque eu tenho a categoria, tem a palavra-chave aqui, que é o nome do meu produto. Tá tudo bonitinho lá, não tenho mais aquele ID muito louco lá que ninguém entende nada. Próximo ponto, eu tenho o H1? Sim, eu tenho o H1 que está com a minha palavra-chave e as outras informações do título, tudo certinho, em destaque lá no começo do meu código. Eu criei um conteúdo de qualidade lá que menciona a minha palavra-chave, está com todas aquelas dicas que o Frank passou, as dicas que o Daniel passou também. Próximo ponto, eu criei um subtítulo? Sim, eu criei lá, lembra do Fiat Palio 2012? Falei das especificações técnicas, coloquei fotos lá. Por falar em fotos, você também vai colocar aqui, ó, a foto para ilustrar a sua página. O nome do arquivo, ó, tá com a sua palavra-chave, igual o seu título e o seu H1, tá tudo bonitinho lá. Eu preenchi o Alt, tá preenchido. Lembra do caminhão que pegou fogo lá, que a gente colocou uma descrição na imagem? Tá lá, tá tudo preenchido certinho. Trabalhei a linkagem interna, lembram lá no começo, uma das primeiras coisas que eu expliquei, lembram no Infomoney, que tinha um link no meio do conteúdo? O link está aqui também para exemplificar. E fazendo tudo isso aqui, agora vocês têm uma página ideal, uma página que tem boas condições para ranquear bem no Google. E agora nós temos umas dicas complementares aqui, que eu vou ensinar para vocês alguns comandos avançados do Google, né, que vão ajudar vocês no trabalho do dia a dia. Só beber um golinho lá. Então, o que são os comandos avançados do Google, né? Tem uma tabelinha aqui, mas eu vou mostrar uns exemplos de cada um deles. Temos o comando site, o cache, o entitle e o URL in text, né? Vamos direto ali para a prática, em vez de ficar ali nessa tabelinha. Os exemplos. O que é o site 2 pontos? No site 2 pontos, eu vou listar todas as URLs de um determinado site. Como assim, Daniel? Se eu colocar aqui, ó, site 2 pontos, globesport.globo.com, o Google vai entender que eu quero saber todas as URLs que estão indexadas na ferramenta de busca, que são do globesport.globo.com. Ó, deu 3.110.000 e tralalá. O Google já te filtrou e qualquer resultado de busca que você olhar dentro dessas 3 milhões aí são, com certeza, resultados do globesport.globo.com. O que mais? Cache 2 pontos. O que é esse tal do cache? O cache 2 pontos, quando você coloca cache 2 pontos e o endereço da página, ele automaticamente te exibe a versão que está armazenada no servidor do Google. E aí, ainda se você quiser ver exatamente o que o Google está lendo, você vai clicar aqui nessa versão somente texto, que lembra? O Google ele é deficiente visual, ele não está vendo essa foto aqui do Paulo Henrique, não está vendo o Neymar aqui, não está vendo ninguém. Ele está vendo isso aqui, ele está vendo texto, link. Ele não vê imagens, não vê nada. Por isso que a gente tem que fazer todo aquele trabalho de descrição de imagens, de colocar o alt na figura, entre outras coisinhas mais.
URL. O que é esse comando em URL? Eu posso filtrar mais especificamente, não só pelo domínio, mas eu quero saber todas as URLs que estão no Google que tem a palavra notícia dentro da composição da sua URL. Aqui, ó, portaldoconsumidor.gov.br/notícia. Ó, e qual é notícia? Tem aqui a palavra notícia também. E os outros 120 milhões de páginas que estão listadas nessa consulta, com certeza terão notícia na URL. Agora, em text, eu quero saber páginas que estão no Google que tem determinado texto. Como é que eu faço para fazer isso? Através desse comando avançado, em text. Eu coloco lá, em text, ecologia. Ele vai me listar todas as páginas do Google que ele sabe que no texto estão citadas a palavra ecologia. E para que eu quero tudo isso? Para poder combinar esses comandos e fazer pesquisas mais inteligentes lá no Google. Por exemplo, eu vou falar do Neymar. Vou escrever uma reportagem lá para o meu site de esporte falando de Neymar. Aí eu, qual que é um site confiável, um site bacana para pegar informações do Neymar? O globesport.globo.com. Então eu vou colocar lá, só quero ver resultados desse site. Então, site, globesport.globo.com. Só que para eu ter certeza absoluta que essas páginas do Globo Esporte falam do Neymar, vou colocar em URL, Neymar. Não é possível que uma página que esteja com a URL Neymar não fale do Neymar. Aí, executando essa busca, eu encontrei 9.590 páginas dentro do Globo Esporte que falam do Neymar. Então eu já posso pegar, ler esse monte de página aí e construir a minha matéria, falar da vida do Neymar, encontrar vídeos, fotos. Provavelmente aqui deve ter desde o começo da carreira dele, lá no meio. É só eu começar a combinar e caçar outros termos que eu vou encontrar o conteúdo que eu preciso para escrever a minha matéria do Neymar. E aqui está a explicação do que eu estava falando.